Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje na série Homens Fortes em Meio à Guerra nós vamos falar de Davi num duelo desigual, um duelo que aos nossos olhos humanos era impossível vencer. De um lado, Golias, um gigante que media aproximadamente 3 metros de altura, usava uma armadura que pesava 115 quilos, que cobria as partes vitais do seu corpo. Do outro lado, Davi, um jovem pastor de ovelhas, mas que tinha no Senhor a sua força. E nós sabemos dessa história que está narrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e no verso 45, Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, amados, Davi foi lutar contra Golias em nome de Jesus. Ele não foi contra Golias pela sua própria força. E um detalhe também importante é que Davi não viu Golias como um gigante. É por isso que ele não chamou Golias de gigante em nenhum momento quando ele foi lutar contra Golias. Davi não olhou para o gigante. Davi olhou para Deus, sabendo que Deus é que poderia dar a ele a vitória. E nós devemos fazer da mesma forma, irmãos. Nós devemos olhar para Deus, não para os nossos problemas. E então, amados, nós sabemos do final dessa história. Sabemos que Davi venceu Golias com uma funda e com uma pedra. Ele então girou essa funda, atirou essa pedra e pegou na testa do Golias. Golias então caiu e Davi foi, pegou a espada dele e cortou a sua cabeça. Isso, irmãos, é para saber que Deus salva não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. E agora eu quero fazer uma aplicação para nossas vidas. Paulo diz aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Paulo diz também aos Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Embora o inimigo use a vida das pessoas para se levantar contra nós e nos causar medo, nos causar afronta, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. O inimigo é sagaz, é astuto, é ardiloso. Ele usa a vida das pessoas para nos causar mal. E é por isso que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Eu disse toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E depois de ficarmos firmes, irmãos, nós possamos resistir ao diabo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E depois de resistir, nós temos que permanecer inabaláveis. Nós temos que continuar firmes, porque a nossa guerra, irmão, é diária e ela é espiritual. Somos soldados em meio à guerra. E eu pergunto a você, hoje, qual é o seu problema? Qual é o seu gigante? O que tem te amedrontado? Diante desta pandemia da qual nós estamos enfrentando, o seu gigante pode ser o medo de contrair o novo coronavírus. O seu gigante pode ser o desemprego que bateu a porta. Nós estamos vendo aí muitas portas se fechando. Talvez você seja uma pessoa dessas que perdeu o emprego, as contas continuam chegando e você não vê saída, não tem de onde tirar dinheiro para arcar com seus compromissos. Talvez o seu gigante hoje pode ser um vício por bebida alcoólica, você gosta de beber vinho, cerveja, um cigarro.
pode ser vício em pornografia. Qual é o seu gigante? É uma doença no exame de rotina? Constatou uma alteração de exame e então você caiu ali, cedeu aquele resultado de exame, perdeu as forças e se vê no fundo do poço? O seu gigante pode ser um problema social, uma amizade que te magoou. Você não esperava receber palavras amargas de uma amiga, e então de um amigo, e então essa pessoa te causou mal e você ali se viu apunhalado pelas costas. O seu problema é familiar. O cônjuge não tem sabedoria para lidar com o casamento, com os filhos, e então a pessoa perde o controle e fala palavras que você não gostaria de ouvir, e essas palavras te humilham, essas palavras te machucam, causam dor em você, e você então se vê desanimado a ponto de desistir de tudo. Eu digo a você, irmãos, não se engane. O inimigo está por trás das pessoas para fazer você desistir, para fazer você perder a fé. E nós temos que ser como Davi, cheios do Espírito Santo de Deus. Temos que ter fé em Deus, porque Deus nos dará a vitória, assim como deu a vitória a Davi. Foi Deus que encorajou a Davi a lutar contra Golias, porque Davi era um homem espiritual. E nós, irmãos, temos que ser homens espirituais, assim como Davi, porque Deus irá nos encorajar também a vencer o maligno. Porque o maligno, ele veio sob uma condição: para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir, irmãos, aqueles que não são deles, aquele que não é do inimigo. Ele quer destruir as pessoas que são de Cristo. Então, amados, muito cuidado, porque o inimigo, ele é tão sagaz que ele prepara tudo, todas as condições, para que tudo dê certo onde ninguém esteja vendo, para que você caia em pecado. Não caia nessa armadilha. É por isso que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E as ciladas são essas estratégias, irmãos, onde você pensa assim: agora eu posso fazer, eu posso cair em pecado porque não tem ninguém me olhando. Não se engane, irmãos. O diabo, ele é astuto. Então, amados, eu clamo a você, não olhe para o seu problema. O nosso problema vai vir, as tribulações vão vir, mas tudo isso tem um propósito. É para o nosso amadurecimento, para a nossa perseverança. E nós vamos continuar, amados, nessa carreira que nos está proposta, porque onde queremos chegar é aos céus. Nós queremos morar com Deus. Então, amados, nós temos que resistir, nós temos que estar firmes contra as ciladas do diabo. A carta de Tiago diz que tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que nós sejamos perseverantes e entendendo que do Senhor é que vem a nossa vitória. Eu agradeço aos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém.